Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Júlio, é uma grande alegria estar chegando até a sua casa, até a sua família nesta terça-feira, onde queremos juntos rezar, queremos juntos aprender mais das coisas de Deus, formar junto essa grande corrente de oração. Estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão como irmãos, como irmãs. E que você possa nos acompanhar ao vivo até 1h30 da manhã. Vamos adentrar a quarta-feira para que a gente possa realmente ter uma experiência de Deus. E talvez vocês estejam passando por uma situação mais difícil, uma situação mais complicada, um problema, uma dificuldade. Peça a Deus, peça o conforto, o consolo, a graça do Senhor, a bênção que você necessita, que realmente hoje você possa tomar posse dessa bênção na sua vida, na sua história. Quando nós nos unimos para falarmos das coisas de Deus, quando nós nos unimos para falar com Deus. Não é só falar das coisas de Deus, mas é falarmos com Deus. É termos uma experiência, é termos uma intimidade. Portanto, eu convido você a ficar conosco, para que a gente possa aprender, para que a gente possa rezar acima de tudo, com todo o Brasil e até com muita gente do mundo todo, pela internet, pelo nosso portal rs21.com.br. E acima de tudo, você possa participar conosco ao vivo. Os nossos telefones já estão abertos, nossos atendentes estão lá para te atender com todo carinho pelo telefone, para você deixar o seu pedido de oração, as suas necessidades, a bênção que você precisa na sua vida, na sua história, a sua família. Telefone para nós agora, 0 operadora 19 3871 9620, 0 operadora 19 3871 9620, para você ligar, para você participar conosco, mandar o seu pedido de oração, falar ao vivo também com o Padre, partilhar a sua vida. Lembrando que todos os pedidos que chegam até nós colocamos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Claro que Maria não é deusa, mas ela leva os nossos pedidos até Jesus. Ela é intercessora. E a Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, que ela possa interceder por nós, possa cobrir o nosso Brasil com o seu manto sagrado. Todos os pedidos, as necessidades, as famílias, vamos colocar aos pés de Nossa Senhora Aparecida logo mais no nosso momento mariano. Então ligue, participe, fale ao vivo com o Padre também, desde já. Só não vai dormir, fica com a gente para rezarmos, não é? É sempre bom a gente terminar a noite agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele nos concede. E começarmos um novo dia com as bênçãos de Deus também. Colocando os nossos planos, os nossos projetos, talvez uma decisão que você precise tomar. Peça a luz do Divino Espírito Santo. Quando nós pedimos a luz de Deus para tomarmos as nossas decisões, nós conseguimos conduzir melhor a nossa vida. Nós conseguimos discernir melhor os caminhos que nós devemos tomar. Então que você possa hoje ser muito bem-vindo aqui à nossa Madrugada de Bênçãos pela Rede Século XXI, onde realmente eu tenho o desejo de que a bênção de Deus, a graça de Deus possa acontecer na sua vida, possa acontecer na sua história. Não deixe o mal, não deixe o inimigo tirar a certeza da bênção e da graça de Deus na sua vida. Muitas vezes acontece isso, né? A gente fica com aquele pensamento negativo, com aquele pensamento que Deus não vai nos abençoar, que aquela bênção, aquela graça que a gente precisa não vai acontecer. É o inimigo que muitas vezes fica semeando aquilo que não presta, aquilo que não vale nada. Então que você possa hoje ter a certeza e não deixar o mal tirar essa certeza do seu coração. Nosso tema hoje, sempre nós temos um tema para a gente rezar, para a gente aprender, o silêncio de Deus. Esse é o tema que nós vamos falar agora no primeiro bloco. Vamos estar rezando sobre esse tema, o silêncio de Deus. O tema do silêncio na Bíblia, ele é muito comum, de maneira muito especial, no Antigo Testamento. Lá no livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico é um livro belíssimo, e aconselho você a ler sempre, tem diversos temas sobre a nossa vida prática. Sempre foi no Antigo Testamento, na Idade Média, na igreja, era o livro de catequese da igreja, era o Eclesiástico. E lá no capítulo 13 e 14, tem um tema sobre o silêncio. O silêncio de Deus e o nosso silêncio. O silêncio é algo muito importante. Nós não estamos falando aqui simplesmente de um calar-se. Não é só isso.
é um silêncio. O silêncio ele produz algo, não é um calar-se. Nós nos calamos quando a gente vai falar besteira, não é? Quando você vai falar besteira, tem que se calar. Isso é uma coisa. Às vezes é para você não falar besteira, não falar algo negativo. O silêncio produz algo positivo, portanto é além disso, não é algo negativo, não é simplesmente calar a boca, não é isso não. O silêncio tem que produzir algo. Se o silêncio não produz algo, ele não é silêncio. Não é? É bom a gente discernir essas coisas, porque nós vivemos numa sociedade tão confusa, onde os termos, as palavras, os conceitos são confusos demais, não é? Principalmente através dos meios de comunicação. Então precisamos aprender da nossa fé, aprender o que a nossa fé ensina, através da palavra de Deus, da doutrina da igreja, para que a gente não se perca. A doutrina, meu irmão, minha irmã, não serve para aprisionar a gente, para fazer pressão. Não, de forma nenhuma. A doutrina serve para conduzir, é uma regra. Daí vem a palavra régua, para conduzir, para a gente não se perder no caminho, não é? Ter uma linha, ter uma direção, senão a gente se perde. Onde não tem ordem, não tem disciplina, também não há progresso, né? Está escrito, inclusive, na bandeira do nosso Brasil isso, né? Ordem e progresso. Oxalá o nosso Brasil vivesse isso, né? Tivesse ordem, depois o progresso. Se não tiver ordem, não tem progresso. Mas trazendo para a nossa vida de fé, se não há ordem, também não há progresso. Quer dizer, se não há disciplina, não há progresso. Na vida espiritual, a mesma coisa. O silêncio, na verdade, ele precisa ser disciplinado. Porque nós vivemos num mundo de muito barulho, muito barulho. Deus fala no silêncio. Não é que Deus não responde, não é isso. Isso é uma outra coisa. Mas é que o silêncio ele produz algo, como eu já disse. E é no silêncio que eu consigo falar com Deus. Porque Deus fala no silêncio. Então não é que Deus não vai falar, não é isso. Quando a gente fala do silêncio de Deus, não é que Deus não nos fala, ou Deus se afastou de nós, ou Deus não nos ama mais. Porque tem gente que briga com Deus por alguma situação negativa que aconteceu na sua vida, briga com Deus e se afasta de Deus, diz então que vai ser ateu, que vai ser pagão e não sei o que mais, não é? Porque na verdade lhe aconteceu algo particular. Mas na verdade aconteceu aquilo, e se a pessoa parar para pensar e rezar sobre aquele fato, e perceber o porquê do silêncio de Deus, no sentido, naquele momento, por que é que Deus deixou que aquilo acontecesse? Permitiu é a palavra melhor que nós devemos usar. Deus permite aquilo. Não é que Deus prova a gente ou Deus faz o mal para a gente. Deus não pode fazer isso, não é da essência de Deus. Isso é coisa do inimigo. Mas Deus pode permitir alguma coisa para um bem maior. Os salmos vão falar muito sobre isso. Portanto, quando a gente diz que Deus silencia-se em alguns momentos da vida, é justamente para dizer que Ele dá permissão para que algo aconteça, mas aquilo como uma educação. Não é simplesmente porque Deus não gosta da gente, ou não gosta dessa pessoa ou daquela pessoa, então permitiu que aquilo acontecesse para ela sofrer ou para ela pagar os pecados dela. Não, não tem nada a ver com isso. E é bom a gente ter consciência. Deus não vai fazer isso. Quem prova a gente é o diabo. Deus não precisa provar a gente. Por que ele não precisa provar? Porque ele que nos criou. Portanto, ele nos conhece. Ele sabe a nossa limitação. Sabe até onde nós podemos chegar. O que pode acontecer muitas vezes é Deus permitir uma situação para que daquilo nós possamos tirar algo maior e melhor. Portanto, quando Deus silencia, e o que eu acabei de dizer, não é um silêncio que não produz nada. É um silêncio que produz algo bom em nossa vida, que faz nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos que nós precisamos de Deus. Que Deus faz parte de nossa vida e de nossa existência. E quando nós deixamos Deus fora da nossa vida, da nossa existência, nós nos perdemos e a coisa desanda. É necessário termos Deus e deixar Deus fazer parte de nossa vida. E aí você pode pensar, mas padre, mas Deus, ele faz como ele quer, a hora que ele quer. Realmente, ele sendo Deus, ele poderia fazer isso. Mas ele não faz. Por quê?
Porque Ele nos deu um dom que se chama liberdade. Nós temos a liberdade para escolher. Até para escolher estar com Deus ou ir para os quintos dos infernos, né? Cada um escolhe o caminho que quer tomar. Deus dá essa liberdade. E se Ele dá essa liberdade, Ele não pode tirar, porque é um dom. E aí você vai dizer assim, acontece tantas tragédias no mundo, tantas situações difíceis, como tem acontecido nas últimas semanas, nós temos visto tantas tragédias que acontecem. Você poderia dizer, mas e o silêncio de Deus aí está produzindo algo negativo? Mas veja, Deus deu a liberdade para mim, para você, para todos. Entretanto, muitos usam de maneira errada a liberdade. Certa vez perguntaram a um cardeal da igreja, lá no tempo de Hitler, aquele alemão que queria exterminar os judeus e matou muita gente, não é? E a história diz isso. E então perguntaram ao cardeal da igreja onde estava Deus na morte de milhares ou milhões de pessoas. E aí o cardeal respondeu assim, Deus estava chorando junto com aquelas pessoas e com aqueles familiares. Não é? Porque Deus dá liberdade para o homem. Agora, tem uma outra coisa que é bom recordar. Cedo ou tarde, nós temos que prestar contas diante de Deus, daquilo que nós fazemos e como fazemos. E não é simplesmente junto de Deus numa outra vida, não, mas é por aqui mesmo. Veja essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, essas tragédias pelo mundo e pessoas que estão envolvidas nisso, cedo ou tarde a vida delas também acabam terminando de uma maneira tão trágica, da mesma forma. São pessoas que semeiam o mal e vão colher o mal. E muita gente inocente paga por isso? Paga, claro que paga. Porque nós vivemos, e isso o ser humano ainda não aprendeu, nós vivemos numa grande comunidade. Hoje se fala tanto de globalização, de aldeia global e não sei das quantas mais, mas infelizmente isso é uma mentira, é uma grande farsa, porque só existe uma globalização para se ganhar dinheiro. Mas se você atravessar a fronteira de um outro país, você vai ser preso se não tiver permissão para isso. Então não há aldeia global, coisa nenhuma. Há, na verdade, uma farsa, uma mentira. O ser humano ainda não aprendeu a conviver com o outro. E na medida que nós vamos nos destruindo e destruindo o nosso planeta, é Deus o culpado? Claro que não é Deus o culpado, somos nós mesmos. Porque não aprendemos a conviver. Nos últimos dias, como eu disse, temos visto tantas coisas negativas. E até com relação ao nosso planeta, à natureza, estava vendo esses dias, a ONU disse que o nosso planeta, nesse ano 2015, previa-se um aquecimento de 0,5 graus. Mas isso não aconteceu. Aconteceu pior que isso. Subiu 1 grau a temperatura, o aquecimento do planeta. Quer dizer, o dobro. Isso é terrível, porque daqui a uns anos ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque o homem continua destruindo a sua casa, o seu planeta. E poderíamos então dizer, mas e Deus faz silêncio vendo isso? Não, Deus não faz silêncio. Deus mostra os sinais. A liturgia do domingo agora, último, falava sobre isso. Nós estamos no final do ano litúrgico na igreja. O ano civil termina no dia 31 de dezembro. O ano da igreja termina com a festa de Cristo Rei, no domingo próximo. E aí vamos entrar no advento e a preparação para o Natal. E aí aparecem agora alguns textos, do domingo até o início do advento, textos chamados apocalípticos. Não é só o Apocalipse de São João, mas textos que trazem uma reflexão. Não são textos que falam do fim do mundo, não, pelo amor de Deus, essa besteira que falam por aí. Os textos apocalípticos, do Apocalipse, são revelação para uma esperança ao povo. Eles são escritos num período onde o povo está sendo perseguido e morto, portanto para dar esperança para o povo, e não para dizer que o mundo vai acabar. Não é? Vocês já estão sendo perseguidos, vai falar que o mundo vai acabar, vai ser pior ainda, não é? Mas tem uma linguagem figurada, com metáforas, com sinais, que precisam ser entendidos, estudados no seu contexto, para não se falar besteira, como se falam tanto por aí. Mas por que essa linguagem? E por que a igreja fala sobre isso? Para dizer que nós precisamos estar atentos
aos sinais de Deus. O Evangelho do domingo de São Marcos dizia isso justamente. Jesus, comparando o agricultor, e nós devemos ser igual, quando ele vê a figueira e começa a brotar os raminhos verdes, ele sabe que o verão está próximo. Portanto, nós também deveríamos começar a perceber os sinais não só da natureza, mas os sinais de Deus na nossa vida e na nossa história. E olha, meu irmão, minha irmã, quantos sinais Deus nos concede no mundo de maneira em geral e na minha vida, na sua vida. Deus está sempre mostrando-nos sinais, mas nós nem sempre estamos atentos, estamos em sintonia com Ele, para que realmente a gente possa perceber os sinais, e às vezes estamos num caminho errado, e talvez você hoje, que agora reza comigo, está num caminho errado, num caminho diferente, pedindo a graça de Deus para mudar, mas não consegue perceber os sinais de Deus, a presença de Deus. Então não é que Deus faz silêncio, mas mostra os seus sinais. Mostra a direção que nós devemos tomar. Mostra-nos o caminho que nós devemos seguir. Mas é preciso estar em sintonia. Quantas vezes, e você talvez já viveu uma situação assim, você está com uma pessoa querida, ou seu esposo, namorado, um amigo, uma amiga, e você está ali, e às vezes não há necessidade de dizer uma palavra sequer. Só no silêncio, a companhia, o estar junto, já basta. Deus muitas vezes não precisa falar muita coisa não. A sua palavra já fala, a Bíblia é Sagrada. Na nossa oração nós falamos. A presença de Deus. Mas nós precisamos sentir a presença de Deus. Precisamos sentir os sinais de Deus. E nós sentimos isso se estivermos em plena comunhão. Nós percebemos o sentimento de um amigo, de uma amiga, do esposo, da esposa, porque nós convivemos tanto com essa pessoa e já falamos tanto com ela, que chega num determinado momento da vida que nós não precisamos dizer nada. Só um olhar já basta. Só um sinal já basta para a gente entender, perceber o que aquela pessoa quer ou pensa. Com Deus é a mesma coisa, mas é preciso eu estar com Deus. É preciso estar na presença de Deus. E eu preciso estar na presença de Deus todos os dias. E eu estou na presença de Deus todos os dias na minha oração, na participação da Eucaristia, da Santa Missa, na leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, onde Deus vai falando ao meu coração. Se você lembra lá no Antigo Testamento, livro dos Reis, Elias queria ter um encontro pessoal com Deus, e então, 1 Reis, capítulo 17, e Elias então pede, que ele quer ter um sinal de Deus, e de repente ele lá espera, tem uma grande tempestade, e Deus não está na tempestade. Passa um furacão, e Deus não está no furacão. Um tremor de terra, terremoto, mas Deus também não está ali. E de repente, Elias sente uma brisa suave no rosto, tranquila, calma, serena. E então Elias percebe a presença de Deus, cobre a cabeça e fala com Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus fala muitas vezes, ou na maioria das vezes, de maneira muito sutil, de maneira silenciosa. E talvez nós não estamos no mundo de hoje percebendo os sinais de Deus, porque falta-nos silêncio. Não é só o silêncio exterior, mas é o silêncio interior, o silêncio do nosso coração, para que a gente possa falar com Deus. Mais que isso, para que Deus possa falar conosco. Porque se nós não fizermos silêncio, Deus não pode falar. Como é que Ele vai falar? No barulho. E nós vivemos num mundo barulhento. As pessoas chegam em casa, depois do trabalho, depois de um dia estressante, não conseguem fazer silêncio, já tem que ligar a televisão, tem que ligar o rádio, o aparelho de som, ir na internet, agora no celular para mexer em alguma coisa. O silêncio parece que é difícil ser feito. E o silêncio, ele é curativo. O silêncio cura a nossa alma, o silêncio cura o nosso coração. E como é bom nós fazermos silêncio. E é importante, a igreja orienta muito isso. Nós temos a oração de louvor, a oração de súplica, a oração de perdão, mas temos a oração de
silêncio, de meditação, de estar na presença de Deus. As pessoas dizem, eu vou diante do Santíssimo Sacramento na minha igreja, e o que eu vou dizer lá? Não precisa dizer nada, meu irmão. Chegue simplesmente, olha que oração bonita, você deve aprender isso. Chegue diante de Jesus sacramentado na sua paróquia, na sua comunidade. E como é bom quando a gente pode rezar um pouquinho diante do Santíssimo Sacramento todos os dias. Chega lá simplesmente, senta lá, ajoelha, fica em pé, sei lá. E simplesmente diz, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Não é? Só isso. Já é uma grande oração. Fica em silêncio. Às vezes há pessoas que falam tanto. Existem algumas adorações ao Santíssimo Sacramento, hora santa também que se chamam, que tem lá 1 hora de adoração. Mas aquilo tem tanta folha para você ler, não é? Tem umas 10, 20 folhas, que o camarada tem que ficar lendo, parece narrador de futebol ou corrida de cavalo, porque ele tem que ler aquilo rapidinho para terminar e dar 1 hora certinha, né? E ele fala, parece uma gralha falando diante do Santíssimo Sacramento. Não deixa Deus falar. E aí quando Deus vai falar alguma coisa, ele acaba a oração dele, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, e vai embora. Não dá para Deus falar. Ele não deu momento, não deu espaço, não fez o silêncio para Deus falar. Como é que Deus vai falar? Nós temos que ter o nosso momento de falar diante de Deus, mas nós precisamos deixar Deus falar. Senão Deus não pode mostrar o caminho para a gente, não pode mostrar a direção. Eis o silêncio de Deus, meu irmão, minha irmã. E aí nós podemos e devemos perceber os sinais de Deus nesse silêncio, em dados momentos da vida, porque Ele está nos indicando o caminho a seguir. E mais que isso, há momentos na vida que nós temos a nossa missão a cumprir. Não adianta deixar tudo na costa de Deus só. Não é assim que funciona. Há pessoas por aí, aceitas por aí, que fazem isso. Tudo é Deus que tem que fazer. Eu não faço nada. Isso está errado. A Bíblia Sagrada não ensina isso. Nós temos a nossa parte a ser feita. E talvez muitas vezes Deus faz esse silêncio na nossa vida para que a gente possa pôr a mão na massa. Nós temos sim muitos direitos diante de Deus. E Ele nos deu isso, é a sua bênção. Mas temos deveres também que precisamos pôr em prática. E que você possa aprender disso, aprender de Jesus. E aprendendo dele, possa fazer com que a bênção aconteça na sua vida e na sua história. Que nessa madrugada de bênçãos, você possa hoje perceber que o silêncio de Deus não é ruim, não é negativo. O silêncio de Deus é algo bom. É algo que deve produzir muito na sua vida. Que deve mostrar que Deus está presente, mas que Deus dá a liberdade para você escolher. E oxalá você possa sempre escolher por seguir Jesus Cristo, por acolher a sua palavra e assim tomar posse da bênção e da graça na sua vida. E se a situação hoje não está tão boa, se você está passando por uma situação difícil, complicada, seja em qualquer segmento da sua vida, hoje é dia de você dizer, Senhor, eu quero estar com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero fazer silêncio como o Senhor faz silêncio, para eu poder ouvir, para eu poder escutar e para eu poder praticar. Eu quero fazer silêncio para que a bênção realmente possa acontecer na minha vida, possa acontecer na minha história. Peça essa graça nessa noite, nessa madrugada de bênçãos. Que você possa compreender o que Deus tem para você, perceber os sinais de Deus e para que você possa fazer silêncio no coração para deixar Deus agir, porque muitas vezes nós precisamos parar para que Deus possa fazer a obra. Somos teimosos, apressados. Deixemos muitas vezes Deus fazer a obra, porque Ele sempre vai fazer o melhor. Mas precisamos ter confiança.